Meu relato não é muito longo, mas considero importante fazer uma pequena introdução. Além disso, quero compartilhar duas histórias que foram extremamente assustadoras para mim, tanto que poucas pessoas acreditaram. Para começar, preciso dizer que meu pai costumava ver e ouvir coisas paranormais. Ele sempre nos dizia: se vocês soubessem o que Deus me faz ver, não conseguiriam dormir, não conseguiriam voltar a dormir tranquilos. Em julho completou 10 anos desde sua morte e tenho várias teorias sobre o que me acontece. Acho que de alguma forma, meu pai me passou seu dom, já que eu estava com ele quando ele morreu. Fui a primeira a me despedir dele antes de qualquer outro familiar. Fechei seus olhos e retirei os tubos e aparelhos que machucavam seu corpo. Nunca saberei se é isso, mas acredito que foi por causa desse momento que comecei a ter essas experiências. Depois que meu pai morreu, comecei a ouvir lamentos na rua à noite. Alguns dizem que era o espírito de alguém, outros dizem que era a própria morte. Também ouvi cavalos puxando uma carroça e risadas de crianças, sempre entre 2h30 e 3h30 da manhã. Às vezes as coisas se moviam de lugar. Batiam na porta do meu quarto e isso era estranho, já que minha janela dá para o quintal da casa e a porta para o terraço. Esses eram os tipos de eventos que eu vivia. Bem, hoje quero relatar 2 eventos que foram os mais assustadores, porque eu não apenas ouvi, como também vi e senti essas coisas. Tenho o mau hábito de sair para fumar no terraço da minha casa. Como disse, meu quarto tem uma porta que dá para lá, então é fácil abrir, sair, fumar e voltar. Naquela noite eram 2h47 da manhã, e fiel à insônia que às vezes sofro, decidi sair para fumar. O terreno onde minha casa está construída é dividido ao meio, e uma parte pertence aos meus tios, embora vivamos em casas separadas. Meus tios costumavam fazer muito barulho à noite. Parecia que viviam de madrugada. Por isso, quando estava fumando e ouvi um barulho no teto do meu quarto, na parte que ficava ao lado da casa dele, achei que fosse meu tio. Com isso, decidi olhar para cumprimentá-lo. Grande erro. Quando virei, o que vi me deixou completamente paralisada. Era uma figura encapuzada, enorme, de quase 2 metros de altura, totalmente escura. Naquele momento, ela não estava me olhando, mas eu não conseguia tirar os olhos dela. E então aconteceu. A figura virou na minha direção e eu pude ver 2 olhos brilhando na escuridão, como os de uma besta. Abaixei a cabeça e tentei rezar, mas não consegui lembrar nenhuma oração, ainda mais quando ouvi passos pesados e lentos se aproximando de mim. Esqueci de tudo. Meu coração parecia que ia sair do peito. Corri para o meu quarto, fechei a porta, me joguei na cama e me cobri com as cobertas, como se isso fosse me proteger. Não consegui mais me mexer. O medo me paralisou e depois de muito tempo consegui dormir um pouco. Não sei o que era aquela coisa, mas espero nunca mais vê-la. O segundo relato aconteceu no meu trabalho atual. Sou funcionária pública e o prédio onde trabalho é antigo, escuro e frio. Embora eu tenha visto entidades em outras 2 ocasiões, o mais aterrorizante aconteceu no ano passado. Eu precisava ir ao banheiro que fica nas escadas que descem para o porão, porque o banheiro do meu andar estava ocupado e a pessoa estava demorando muito. Nesse banheiro, o ambiente sempre é pesado e faz muito frio, mas nada incomum. Estava prestes a sair, ajeitando minha roupa, quando a temperatura caiu ainda mais. Isso chamou minha atenção. Logo em seguida, ouvi alguém do outro lado da cabine dizer meu nome com uma voz, ou melhor, com vozes, agudas e graves ao mesmo tempo. Meu sangue gelou e fiquei paralisada. Quando finalmente consegui olhar, a visão foi horrível. Era uma mulher me espiando por cima da cabine. Ela tinha apenas alguns tufos de cabelo na cabeça. Todo o resto era calvo. Seus olhos eram pretos com olheiras profundas, e ela sorria para mim de orelha a orelha, mostrando 2 fileiras de dentes afiados, muitos deles podres.
Abri a porta e corri o mais rápido que pude. Ao sair das escadas, ouvi aquilo correndo atrás de mim, mas não pelas escadas, pelas paredes. Não consigo descrever o terror que senti, mas para você ter noção, fiz xixi na minha roupa sem perceber. Não entendo como alguém pode suportar tanto medo e continuar vivendo. Corri para fora do prédio e demorei quase 1 hora para me acalmar e voltar para casa. O estranho é que tudo isso aconteceu às 5:30 da tarde. Parece que essas coisas não distinguem horários, não perdoam nada. Foi uma experiência aterrorizante que eu peço a Deus para que nunca mais aconteça. Não quero me despedir porque sei que, para minha infelicidade, isso não será a última coisa que viverei e que poderei contar a vocês. Provavelmente escreverei outro relato depois. Se alguém souber o que eram essas coisas que vi, e se alguém souber o que posso fazer para parar de ver e ouvir essas coisas, adoraria ler. A seguir, uma experiência assustadora que vivemos em uma Sexta-feira Santa há alguns anos. Aconteceu em Zultepec, no México. Era uma Sexta-feira Santa, e no meu país é um dia de descanso e também de férias para muitos. Dessa vez decidimos não viajar para outros estados e ficamos na cidade do México. Nas últimas horas do dia, resolvemos ir até um vilarejo que fica a 1 hora de Toluca, onde acontece uma representação da Via Sacra em cenários naturais. O vilarejo se chama Zultepec, um lugar muito bonito. Uma das principais atividades lá é a produção de biscoitos artesanais, que são importados para outros países das Américas. Passamos o dia inteiro na cidade e, como esperávamos, o lugar ficou cheio de pessoas de cidades próximas e da capital, já que é fácil de chegar. Quando começou a anoitecer, pensamos que o melhor seria dormir em algum hotel e seguir viagem na manhã seguinte. Porém, descobrimos que havia poucos hotéis no vilarejo e que a maioria dos turistas se hospedavam em Toluca ou outros lugares próximos. Passamos a tarde procurando vagas em diferentes lugares, mas todos os hotéis estavam lotados. A cidade estava cheia e aqueles que não conseguiram hospedagem já haviam partido. Um detalhe nos deixou inquietos. Muitas pessoas nos olhavam com medo. Comentávamos entre nós que o melhor seria irmos para Toluca e procurarmos um hotel lá, mas por onde passávamos, ouvíamos a mesma advertência. Não se atrevam a pegar essa estrada à noite. Tentamos entender o porquê daquele medo, mas ninguém queria nos explicar. Alguns minutos antes das 10 da noite, entramos em um café e começamos a planejar o caminho de volta para casa. Estávamos de carro, mas temíamos não encontrar postos de gasolina abertos ou que o carro pudesse quebrar no caminho e não houvesse socorro disponível. Enquanto nos preparávamos para partir, um homem se aproximou. "Para onde vocês vão, jovens?" ele perguntou. "Somos da cidade do México, mas estamos pensando em ir para Toluca procurar um hotel", respondemos. "Para Toluca?" ele repetiu, nos olhando fixamente. "Escutem, há algo que preciso avisar. Viajar por essa estrada é muito perigoso. Contam-se várias lendas sobre ela." "Lendas?" perguntamos. "Sim", ele continuou. "Dizem que na estrada há o fantasma de uma mulher que vaga sem descanso, causando muitos acidentes." Agradecemos a preocupação, respondendo daquele jeito sem graça, sabe? Era óbvio que não levaríamos a sério o que ele estava falando. Antes de partirmos, o homem se aproximou novamente do carro e nos disse: "Vejam o que virem e ouçam o que ouvirem, mas não parem por nada no mundo na curva do diabo." Alguns dos nossos amigos riram da situação e decidimos seguir viagem. Realmente, éramos os únicos que estavam deixando o vilarejo. A maioria das pessoas que não conseguiu hospedagem havia decidido dormir em seus carros,
assustadas pelas histórias dos moradores e pela escuridão da noite. Lembro-me de que atravessamos o caminho de terra em uma escuridão absoluta. O único som que ouvíamos vinha das corujas e dos grilos. Antes de chegarmos à estrada, nos surpreendemos ao ver que pessoas das vilas próximas voltavam para casa a pé, iluminadas apenas pela luz da lua. Aquela visão me fez pensar que estávamos presenciando espíritos vagando sob o céu estrelado. Era muito estranho. Finalmente, chegamos à estrada e seguimos em direção a Toluca. Raramente me senti tão sozinho quanto naquela noite. Só podíamos ouvir nossos pensamentos e desejar chegar logo em casa. Quando nos aproximamos da chamada Curva do Diabo, algo nos chamou a atenção. Havia um carro parado no meio do nada e ao lado dele, uma mulher. Lembrando do aviso do homem, decidimos não parar. No entanto, o carro que antes estava estacionado começou a nos seguir em alta velocidade, como se quisesse nos alcançar. Aceleramos o máximo que podíamos, chegando a 100 por hora, enquanto o medo crescia dentro de nós. Mas isso não foi o pior. À distância, no meio da estrada, algo nos fez frear bruscamente. Um cavalo preto, imenso, corria em direção contrária à nossa. Por pouco não colidimos com ele e paramos o carro em questão de segundos. "Manuel, toma cuidado, caramba!" gritamos todos ao mesmo tempo, enquanto o carro derrapava no asfalto. O animal ficou parado na frente de nós e soltou um relincho aterrorizante do nada. Digo para você, foi algo realmente assustador. Ele começou a circular ao redor do carro. Era preto, de uma altura impressionante, e seu olhar nos paralisava de medo. Ele se aproximou da janela e começou a bater com a cabeça no vidro da porta. "A minha alma glorifica ao Senhor, e meu espírito se enche de gozo", rezava Mari, uma das nossas amigas, com a voz trêmula, apertando as mãos com força. "Fique calma, nada vai acontecer", eu sussurrei, enquanto Manuel, com muita calma, colocava o pé no acelerador. Uma espécie de vapor saía do focinho daquela criatura infernal. Estávamos todos apavorados, mas a decisão de Manuel de dar ré nos tirou de lá sem maiores problemas. Depois de alguns minutos, que pareceram uma eternidade, chegamos a um posto de gasolina. Descemos do carro ainda em choque, para abastecer e tentar nos acalmar. Um homem nos viu tão nervosos que se aproximou e contamos o que havia acontecido. Ele nos disse que tivemos sorte, muita sorte, porque aquele cavalo era o próprio diabo, tentando nos levar. O carro que nos seguia nunca mais foi visto, mas não creio que tenha sido um carro fantasma ou algo do tipo. Voltamos para casa depois de viver essa experiência aterrorizante, e graças a Deus, tudo terminou apenas com um grande susto. Sempre odiei o caminho de volta da casa do meu amigo. São cerca de 2,5 km de uma estrada vazia e escura, com apenas 2 postes de luz distantes iluminando o caminho. De cada lado há árvores densas e uma floresta espessa que se erguem como uma parede de sombras. Toda vez que faço esse trajeto, sinto um frio na barriga, como se algo estivesse me observando. Sei que parece bobo e clichê, mas não consigo me livrar dessa sensação. Meus amigos sempre se oferecem para me levar para casa, mas geralmente recuso. Acho que às vezes minha teimosia passa do limite. De qualquer forma, naquela noite em particular, era por volta de 1 da manhã quando decidi voltar para casa. Estávamos jogando videogame e perdemos a noção do tempo. Me despedi e comecei a caminhada de volta. Estava muito frio naquela noite e tudo estava absurdamente quieto. Era aquele tipo de silêncio em que você consegue ouvir seu próprio coração batendo. Cada passo que eu dava fazia o som das minhas botas nas pedras ecoar muito mais alto do que o normal. Fora isso,
Os postes de luz estavam tão distantes uns dos outros, deixando tudo mais escuro. Meu coração começou a acelerar, mesmo eu já tendo caminhado por aquela estrada dezenas de vezes. Naquela noite parecia diferente. Não sei explicar de outra forma. Eu estava na metade do caminho quando comecei a ouvir algo. No início era tão baixo que pensei estar imaginando coisas, mas quanto mais ouvia, mais claro ficava. Era um som suave e baixo, quase como um sussurro ou chiado. Você sabe quando o vento, às vezes, passando pelas árvores, soam como vozes? Foi o que pensei no início, mas quanto mais eu escutava, mais parecia que, não sei, como se alguém estivesse tentando chamar minha atenção. Parei de andar e me virei, tentando ver se conseguia enxergar algo na linha das árvores, mas estava escuro demais naquela noite. Meus olhos não conseguiam distinguir muito além do brilho fraco do poste de luz à frente. Tentei me convencer de que estava sendo paranoico, que era tudo coisa da minha cabeça, então continuei andando, acelerando um pouco o passo. Logo ouvi de novo, dessa vez mais perto, bem mais perto. Parecia uma voz baixa e rouca chamando meu nome, ou pelo menos tentando. Senti meu peito apertar e tive que me forçar a não parar de andar. Não queria olhar de novo, só queria chegar em casa. Mas então, por algum motivo, algo me fez olhar para cima. Algo nas árvores chamou minha atenção, e foi aí que o vi. Agarrado aos galhos mais altos de um velho pinheiro, talvez a uns 15 metros de altura, estava um homem. Ele era pálido e magro, quase esquelético. Sua pele tinha um tom acinzentado sob a fraca luz da lua, e a maneira como ele se segurava ali, na árvore, era como se estivesse tentando se esconder, ou talvez estivesse tentando me assustar. Não sei qual das opções era pior, mas eu definitivamente podia ver seus olhos. Eles estavam bem abertos e fixos em mim, sem piscar. Nunca me senti tão vulnerável antes. Fiquei paralisado por um momento, sem conseguir me mexer, sem conseguir respirar. Tinha certeza de que estava alucinando, mas então o vi se mexer. Foi lento no início, bem deliberado. Ele mudou o peso do corpo, e pude ver seus dedos agarrando o galho enquanto abaixava o corpo levemente. Foi então que percebi. Aquele homem estava se preparando para pular. Eu, por algum motivo, ainda não conseguia me mover. Então, em um movimento rápido, vi aquele homem saltar da árvore. O som que ele fez ao atingir o chão nunca vou esquecer. Foi um baque pesado, muito mais alto do que você esperaria de alguém que parecia tão frágil. Esse som foi o que finalmente me tirou do estado de choque. Corri o mais rápido que pude, com as pernas chegando a falhar, e não parei nenhuma vez para olhar para trás. A estrada parecia interminável, mas continuei correndo. Minha respiração estava ofegante, e por um tempo tudo o que eu conseguia ouvir era meu próprio coração batendo nos meus ouvidos. Eu só queria chegar em casa, chegar em segurança. Quando finalmente cheguei à porta de casa, estava sem fôlego. Bati a porta com tanta força que meus pais vieram correndo, alarmados, querendo saber o que estava acontecendo. Tentei explicar o que tinha visto, mas as palavras não saíam direito. Meus pais perceberam o quão assustado eu estava e ligaram para a polícia imediatamente. Os policiais chegaram rápido e eu os levei até o exato lugar onde vi o homem cair. Durante todo o caminho, o som daquele baque continuava ecoando na minha mente e eu ainda sentia os olhos dele em mim. Mas quando chegamos lá, como de se esperar, não havia nada, nenhum sinal de alguém. Sem pegadas, sem galhos quebrados, sem qualquer vestígio do homem que eu tinha visto. Os policiais fizeram uma busca completa na área, mas não encontraram nada fora do lugar. Tentaram me tranquilizar, dizendo que era tudo imaginação, que talvez eu tivesse confundido um animal selvagem com uma pessoa no escuro, mas eu sabia o que vi. Eles não iam me convencer do contrário. De volta para casa, meus pais me pediram para pedir desculpas. Eu pedi e fui para a cama, parcialmente envergonhado,
mas principalmente apavorado. As semanas seguintes foram difíceis. Fiquei com medo daquela estrada e parei de andar por ela. Se eu tivesse que ir à casa dos meus amigos, eles vinham me buscar ou meus pais me levavam. Fosse meio-dia ou meia-noite, não importa. É uma história bem louca e eu superei na maior parte, mas até hoje, quando penso nisso, sinto um arrepio na espinha. Quem ou o que era aquilo? Meu colega de quarto, um homem, e eu, uma mulher, morávamos em uma pequena casa duplex a menos de um quarteirão da universidade. Nossa rua estava sempre movimentada com carros e pessoas indo e vindo do campus dia e noite. Embora a cidade fosse pequena, a área onde morávamos, que também incluía a faculdade, era frequentemente considerada a parte perigosa da cidade, provavelmente porque era mais antiga e tinha casas mais modestas. Havia algumas pessoas sem teto por perto, mas eu conhecia a maioria delas porque trabalhava em um fast food, então estava familiarizada com as pessoas que eram vistas como suspeitas na cidade. Antes dessa situação, eu nunca me senti insegura nos 6 anos em que morei lá. Eu costumava caminhar para o trabalho e para a escola, pois não tinha carro e tinha muita ansiedade em relação a dirigir. Cerca de 10 meses atrás, eu estava sentada na sala por volta das 22 horas, relaxando e assistindo TV. Meu colega de quarto estava em seu quarto jogando videogame, como geralmente fazia a noite toda. Mais cedo eu tinha pedido uma pizza para o jantar, mas quando chegou, parte do meu pedido estava faltando. Então liguei para a pizzaria para perguntar sobre os itens que faltavam, e eles pediram desculpas, dizendo que logo alguém viria entregar o restante do pedido. Enquanto eu estava sentada na sala, alguém bateu muito forte na minha porta. Fiquei assustada, mas pensei que fosse o entregador de pizza, já que eu estava esperando. Então fui atender. Agora, vale mencionar que não havia olho mágico, e eu não conseguia ver quem estava do lado de fora pela janela da sala, então a única opção era abrir a porta. Quando abri, havia um homem de meia-idade que eu não reconhecia, parado na minha varanda. Ele estava usando uma jaqueta grande e fofa, um gorro preto e botas pesadas. Estava escuro, então eu não conseguia ver seu rosto claramente, e fiquei muito chocada e confusa. Eu disse: "Oi?" Ele deu um pequeno passo para trás e perguntou: "Ei, seu marido está em casa?" Eu estava tão confusa que nem pensei muito na minha resposta, então disse: "Não." Então ele disse com um olhar cheio de malícia: "Ah, bem, você pode sair e me ajudar com uma coisa rapidinho?" Isso me fez sentir que eu deveria sair daquela situação, então eu disse para ele esperar, fechei e tranquei a porta e fui chamar meu colega de quarto. Expliquei o que havia acontecido e ele saiu para verificar, mas o homem havia desaparecido completamente. Passaram-se menos de 5 minutos desde que fechei a porta e fui buscar meu colega de quarto, então o homem deve ter fugido rapidamente ou saído de carro. Eu me senti um pouco louca porque fui a única a vê-lo, e meu colega de quarto não o viu. Ele me disse que eu não deveria atender a porta tarde da noite, a menos que soubesse quem era. Fiquei um pouco abalada após esse incidente, então liguei para meu namorado e contei o que havia acontecido. Ele passou em casa para se certificar de que eu estava bem, e as coisas voltaram ao normal, mas eu ainda estava muito cuidadosa, pois não queria que algo assim acontecesse novamente. Avançando para meados de fevereiro, eram cerca de 20 horas, e eu estava sentada na sala assistindo TV. Talvez eu estivesse esperando outra entrega de comida, não sei. Mas me lembro com clareza quando alguém bateu forte na porta. Fiquei assustada, mas fui atender a porta. Quando abri, eu estava quase certa de que era o mesmo homem de antes,
vestindo as mesmas roupas. Ele começou a perguntar se meu marido estava em casa, e eu rapidamente bati a porta na cara dele, tranquei e fui buscar meu colega de quarto. Quando ele saiu, o homem já tinha sumido de novo. Nesse ponto eu estava absolutamente apavorada. A primeira vez parecia uma situação estranha, apenas uma pessoa esquisita na minha porta. Mas quando aconteceu de novo, fiquei realmente com medo. Meu colega de quarto e eu discutimos se deveríamos chamar a polícia e finalmente decidi fazê-lo. Liguei para a linha não emergencial, relatei o que aconteceu e um policial veio até minha casa. Eles registraram a descrição do homem e disseram que iriam ficar atentos, pois 4 mulheres na região haviam desaparecido de suas casas, sem deixar qualquer vestígio do que poderia ter acontecido. O policial me perguntou se eu tinha notado algo específico sobre o homem, como se ele estivesse escondendo algo nas mãos, ou se havia algum carro por perto, mas eu não vi nada disso. Deixei um bilhete na caixa de correio da minha vizinha para alertá-la, porque sabia que havia uma garota da minha idade morando lá, e queria garantir que ela estivesse segura. Nada como aquilo aconteceu novamente antes de eu me mudar, mas isso realmente me marcou e ainda me deixa nervosa até hoje. Agora sou muito cuidadosa sempre que saio de casa, mesmo durante o dia. Alguns anos atrás aconteceu algo comigo que mudou completamente a maneira como vejo aquelas histórias que as pessoas às vezes contam. Eu era daqueles que nunca acreditavam nessas coisas. Sempre pensava que eram apenas invenções, relatos exagerados para assustar os que se deixam levar. Mas depois do que vivi uma noite, não consigo mais pensar da mesma forma. Era uma noite de verão como tantas outras. Quente, mas não sufocante. Eu estava dirigindo meu caminhão pelas estradas do México, seguindo minha rota habitual de Ensenada até Mexicali. A estrada estava quase deserta. Não havia muitos carros, apenas um ou outro de vez em quando. Em certo ponto do caminho, senti a necessidade de fazer uma parada, então decidi parar para comer algo antes de continuar a viagem. Lembro que comprei alguns tacos. Quando voltei para o caminhão, notei que o rádio havia começado a falhar. O som ia e vinha, como se algo estivesse interferindo. Tentei sintonizar uma estação local e, coincidentemente, estavam falando dessas coisas estranhas que, segundo dizem, acontecem nas estradas à noite. De repente, percebi que as luzes do caminhão começaram a piscar. Achei estranho, mas não dei muita importância. Pensei que talvez fosse um pequeno problema elétrico e que não seria nada grave. Então decidi continuar dirigindo como se nada tivesse acontecido. Não demorou muito para que as luzes se apagassem completamente, me deixando na escuridão. Então pisei no freio bruscamente. Mexi nos interruptores tentando fazer as luzes acenderem de novo, mas elas não respondiam. Não tive escolha a não ser descer do caminhão para ver se havia algum problema com os fusíveis ou talvez algo errado no sistema elétrico. Assim que coloquei o pé no chão, um arrepio estranho percorreu meu corpo, literalmente da cabeça aos pés. Olhei ao redor tentando ver o que estava me causando essa sensação e me pareceu ver algo se movendo ao longe. Essa coisa simplesmente passou e saiu do meu campo de visão. Então presumi que algum animal estava correndo por ali. Me agachei ao lado do motor para verificar os fusíveis, analisando cada um com cuidado, mas tudo estava no lugar, sem sinais de que algo estivesse errado. Justo quando estava prestes a me levantar e voltar para a cabine, um som seco ecoou na parte traseira do caminhão, como se algo pesado tivesse caído ou batido na carga. O som não parecia ser causado por um galho ou uma pedra. Era um barulho seco, firme, como se alguém ou algo pesado tivesse colidido com a estrutura de metal. Fiquei imóvel por um momento, com a cabeça ainda enfiada no motor. Havia algo nesse som que eu não gostava,
e que claramente me deixava nervoso. Caminhei lentamente até a parte de trás do caminhão. Talvez um animal grande tivesse pulado e batido na caixa, ou algo dentro do caminhão havia se soltado. Comecei a andar, e quanto mais eu me aproximava, mais sentia que algo não estava certo. Quando cheguei à parte traseira, parei por um momento para ouvir com atenção. Olhei ao redor da esquina do caminhão e não vi nada, mas ainda assim sentia a presença de algo ou alguém, embora não conseguisse ver claramente. Decidi que o mais sensato era voltar para a cabine. Então me virei e comecei a caminhar em direção à porta. Tinha dado apenas alguns passos quando ouvi um novo barulho, mais alto que o anterior. Desta vez o som foi tão intenso que senti o caminhão balançar levemente. Olhei para trás, mas não consegui ver nada. A escuridão havia se tornado mais densa, quase impenetrável. Naquele momento eu já não queria descobrir o que estava causando esses ruídos. Creio que algo divino me dizia para correr, subir no caminhão e sair dali o mais rápido possível. Juro que tentei andar, mas minhas pernas não reagiam. Era como se estivessem presas no chão. De repente ouvi de novo um som, suave dessa vez, quase como um murmúrio vindo de algum canto da escuridão. Não conseguia entender o que dizia. Era apenas um sussurro distante, e então eu vi. No começo pensei que estava drogado, mas não. Havia algo ali a poucos metros de mim, uma forma mal perceptível. Aquela figura não se movia, permanecia ali imóvel na penumbra. Não sabia o que fazer. Minha mente ficou em branco. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, minhas pernas reagiram. Me virei rapidamente e corri em direção à cabine do caminhão. Minhas mãos tremiam tanto que tive dificuldade em abrir a porta, mas finalmente consegui. Entrei, fechei a porta com força e tentei ligar o motor, mas ele não respondia. Girei a chave repetidamente, mas o caminhão não dava partida. Então ouvi algo batendo suavemente na janela do lado do passageiro. Por reflexo, me virei e lá estava aquela forma escura. Comecei a bater no volante, gritando de frustração, completamente à beira do pânico. Não sei como, mas finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, o caminhão ligou. Pisei no acelerador com força e posso jurar que ouvi algo rindo de mim. Não sei por quanto tempo dirigi, quase sem piscar, com os nervos à flor da pele, mas consegui me afastar do que quer que fosse aquilo. Queria, mas não sei como descrever, já que aquela forma escura não tinha uma aparência definida. Minha melhor teoria é que veio me atormentar, por não estar passando os melhores momentos da minha vida. Eu nunca fui alguém que acreditasse no sobrenatural. Sou médico, e na nossa profissão estamos acostumados a ver todo tipo de coisa. Mas o que aconteceu naquela noite no hospital ainda me custa encontrar uma explicação. Era uma noite de tempestade. Eu estava trabalhando em um hospital pequeno e antigo, localizado em uma cidade que prefiro não mencionar, mas que não tinha mais de 20 mil habitantes. Na maioria das vezes, as emergências noturnas eram rotineiras, quedas leves, febres ou algum ferimento menor. Mas naquela noite as coisas mudaram para sempre. O vento batia forte nas janelas e o som da chuva era quase ensurdecedor. Lembro-me de ter olhado para o relógio logo antes de tudo começar. Era 1h50 da manhã. Os corredores estavam tranquilos, quase vazios. Alguns pacientes dormiam, outros estavam sob observação, e a equipe de plantão tentava manter a calma enquanto a tempestade lá fora parecia querer levar o prédio embora. De repente, quando deu 1h55, tudo escureceu. Um apagão total. O hospital mergulhou em uma escuridão que, por alguma razão, não parecia normal. Não era o típico apagão, aquele em que você sabe que em alguns segundos o gerador entrará em ação
Não, aquilo era diferente. Houve um silêncio tão profundo que até a tempestade pareceu desaparecer por um momento. O que mais me inquietou foi o frio que senti. Não era o frio típico da noite. Era algo mais. Uma corrente gélida percorreu os corredores e a sensação de estar sendo observado tornou-se avassaladora. Tentei racionalizar. Talvez fosse a mudança de temperatura provocada pelo apagão. Mas então algo mudou no ambiente. Algo que não posso descrever com precisão, mas que me deixou com os nervos à flor da pele. Os geradores demoraram mais do que o normal para se reativarem, e quando a luz voltou, algo no hospital parecia diferente. Parecia que a escuridão havia trazido consigo uma presença, algo que não se podia ver, mas que todos sentíamos. Aquela noite foi apenas o começo de uma série de eventos estranhos. Sempre no mesmo horário. Nos dias seguintes, os apagões começaram a se tornar frequentes. Sempre quando o relógio dava 1h55 da manhã. E sempre com aquela sensação inquietante de que algo mais estava presente. No início, pensei que fossem apenas problemas técnicos. Mas o que mais me desconcertava eram as reações dos pacientes. Alguns começaram a relatar sensações estranhas. Passos nos corredores vazios, portas que se fechavam sem motivo e o mais perturbador, vozes que diziam ouvir durante os apagões. Pacientes que normalmente eram racionais, sem qualquer histórico psiquiátrico, creio eu, olhavam para mim com olhos cheios de medo, descrevendo coisas que até aquele momento eu me recusava a acreditar. A equipe do hospital também começou a comentar, embora sempre em sussurros, como se temessem que falar abertamente sobre o assunto piorasse os fenômenos. Todos evitavam a pergunta que pairava no ar: o que exatamente acontecia às 1h55 da manhã? Foi então que decidi investigar. Não podia continuar trabalhando em meio àqueles apagões estranhos, sem tentar entender o que estava acontecendo. Revirei relatórios, registros, tudo que pudesse me dar uma pista, e eu encontrei. Na noite em que os apagões começaram, exatamente às 1h55 da manhã, um paciente morreu. Era um idoso indigente que havia sido internado horas antes com ferimentos graves. Segundo o relatório, ele havia sido atacado, mas a polícia não conseguiu encontrar o culpado. O caso foi arquivado como um crime não resolvido. O que me perturbou não foi apenas a coincidência do horário de sua morte com os apagões, mas um detalhe que ninguém parecia ter notado. O idoso havia dito algumas coisas antes de morrer. Um enfermeiro que o atendeu me contou o que o homem disse. Eu não terminei aqui. Ele me segue. Aquelas palavras me marcaram. O que significavam? A quem ele se referia? O enfermeiro me garantiu que na hora não deu importância, mas agora, depois de tudo o que havia acontecido, parecia fazer algum sentido. Semanas se passaram e os fenômenos continuaram. Sempre no mesmo horário as luzes falhavam, as máquinas paravam de funcionar e o hospital mergulhava em uma escuridão total. Ninguém se atrevia a andar pelos corredores durante esses minutos, mas os que o faziam afirmavam ter visto uma figura, o formato de um homem que desaparecia assim que a luz retornava. No começo, pensei que fossem apenas idiotices, resultado do medo coletivo. Mas uma noite, eu mesmo vi. Estava na sala de emergência examinando um paciente quando, de repente, o apagão ocorreu novamente. O gerador demorou a se reativar e, nesses minutos de escuridão, senti uma presença atrás de mim. Me virei lentamente e lá no corredor, eu o vi. Era apenas uma sombra, mas sua forma era claramente a de um homem. Ele não caminhava, não se movia, apenas estava ali observando. Meu coração parou por um segundo, e quando a luz voltou não havia mais ninguém. Desde aquele momento soube que o que estava acontecendo no hospital não era algo que pudesse ser explicado facilmente. Continuei investigando e descobri que o idoso havia sido atacado por alguém que nunca foi identificado. O caso, cheio de irregularidades, parecia esconder algo mais profundo. Talvez o assassino ainda estivesse à solta,
Mas o que estava claro era que, de alguma forma, a alma do idoso não descansava em paz. Não sei o que aconteceu depois que fui transferido. Só sei que durante todo o tempo em que estive lá, aconteciam coisas estranhas. Já faz um tempo que venho escutando seu canal. Quem me falou de vocês foi meu marido, pois ele sabe que esses temas me apaixonam. Me apaixonei ainda mais pelo canal, porque em todos os vídeos você aborda vários temas e não fica algo repetitivo. Então, tenho muitas histórias para contar, pois na minha família temos uma certa sensibilidade especial para ver entidades de outro plano, espíritos, fantasmas, como quiserem chamar. Para mim, essa sensibilidade é uma maldição, e vou relatar a experiência que me fez vê-la dessa maneira. Desde pequena tive encontros paranormais quando visitava as casas dos meus amigos ou lugares novos. Sempre contava para minha mãe, e a única resposta dela era que eu estava louca, que era minha imaginação, que provavelmente se devia ao fato de estar afastada de Deus por assistir a filmes de terror. Como eu disse, esse tema me fascina. E pode-se dizer que naquela época eu estava um pouco obcecada. Ficava triste porque minha mãe não acreditava em mim, e em algum momento me convenci de que ela tinha razão, que eu estava louca, até o dia em que tudo começou a mudar. Quando eu tinha 14 anos, meu pai decidiu que nosso apartamento era pequeno demais e fez um esforço para procurar um lugar com 2 quartos, principalmente para nos dar privacidade, já que minha irmã e eu ainda dormíamos com eles. Como eu já era adolescente, queriam me dar meu espaço. Felizmente, ele logo encontrou um lugar para alugar, muito acessível, com 2 quartos, que parecia perfeito para minha família. Meus pais se apressaram em reservar o local, mas ele não era perfeito. Tinha um detalhe muito estranho. Era uma casa com quartos pequenos, 2 portas, e nenhuma janela. O lugar não tinha nenhuma janela, então estava sempre escuro e precisávamos manter a luz acesa mesmo durante o dia, pois entrava muita pouca luz pelas frestas das portas. Fora isso, me lembro que também precisava deixar o ventilador ligado, pois o cheiro dentro da casa não ficava muito agradável. Ainda assim, no início tudo foi normal. Nos mudamos e nos acostumamos com esse detalhe, felizes por finalmente termos um quarto para minha irmã e para mim. Como eram muito pequenos, tínhamos um beliche. Não sabia se era pela falta de luz ou pelo frio, mas comecei a ter pesadelos, e isso ainda era relativamente normal. 6 meses após nos mudarmos, o pesadelo se tornou realidade. Faltava pouco para o meu aniversário, e um amigo da família nos disse que sua cadela tinha tido filhotes, e queria encontrar um lar para eles com pessoas de confiança. Como eu sempre quis ter um cachorro, disse com muita certeza que queria um. Nem perguntei aos meus pais. 1 mês depois, quando ele apareceu na minha casa com uma cachorrinha linda, eu a recebi com toda a alegria do mundo. Minha mãe ficou brava, disse que de jeito nenhum a teríamos lá, mas usei a desculpa do aniversário e a convenci a me deixar ficar com ela, prometendo que seria completamente responsável pelo animal. Depois disso, convenci meu pai, após muito implorar, e chamamos a cachorrinha de Dara. Naquela noite, minha mãe me disse para colocar a cama da Dara na área de serviço que tínhamos. Naquele momento, a cama era apenas uma caixa de papelão com uma coberta. Deixei-a tranquila e fui dormir, mas no meio da noite ela começou a chorar e minha mãe me acordou para ir vê-la. Fiquei na área de serviço por um bom tempo com ela, mas cada vez que eu me levantava para sair, ela começava a chorar. Cansada, na madrugada, a levei comigo para o meu quarto e a coloquei lá para que dormíssemos juntas. E assim foi a partir de então. Dara dormia comigo, acomodada nos meus pés. Ela ficava tranquila e eu também sentia paz ao tê-la por perto. Até que uma noite, do nada, a ouvi rosnar.
Irritada, a chamei, mas ela não me obedecia. Quando me sentei na cama, percebi que ela rosnava para um canto perto da porta. Acendi a luz e a pobre começou a latir desesperadamente, como se houvesse alguém saindo do quarto. Ela seguia algo com o olhar e se posicionava entre a porta e eu, como se estivesse me protegendo. O pior de tudo foi que ela começou a fazer isso todas as noites, tanto que acabamos nos acostumando, como se fosse apenas uma mania da Dara. Uma madrugada, quando meu pai saiu para trabalhar, como sempre, às 5 da manhã, eu me levantei para ir à escola. Minha irmã também se levantou, pois acompanhava minha mãe ao trabalho, que ficava perto da escola dela. Minha irmã se levantou, se vestiu e foi tomar café, e eu fiquei me arrumando. Eu era uma adolescente e passava muito tempo penteando o cabelo e aplicando maquiagem. Era muito importante para mim ficar perfeita. Coisa de meninas. Enquanto me arrumava, coloquei o rádio em volume bem baixo e dançava e cantava na frente do espelho quando de repente senti algo. Fui invadida por aquela sensação estranha, como quando alguém te observa fixamente. Desta vez fui eu quem sentiu a presença de alguém, mas não via nada de estranho. Estava sozinha. Dara estava atrás do pão da minha irmã. Tentei ignorar aquele sentimento e continuei cantando, mas de repente, através do espelho, vi uma mulher deitada na cama de cima do beliche. Ela me olhava fixamente, sem piscar. Estava de lado, com a cabeça apoiada na mão. Usava um vestido ou camisola branca e longa, e suas pernas e pés estavam inchados e roxos. Fiquei olhando para ela e me aproximei do espelho, sem poder acreditar que o que via era real. Naquele momento, ela percebeu que eu a estava vendo, que eu podia vê-la, e esboçou um sorriso que me pareceu demoníaco. Seus olhos brilharam como brilham os dos cães nas fotos, e eu gritei por instinto. Saí correndo até a cozinha, onde estavam minha mãe e minha irmã, mas antes de chegar, encontrei minha mãe, que veio correndo depois de ouvir meu grito. Ela me perguntou preocupada o que estava acontecendo. Eu disse que havia uma mulher no quarto, na cama da minha irmã, e que ainda estava lá. É claro que eu disse isso gritando de medo, e minha mãe correu para o quarto assustada, mas não conseguiu ver ninguém. Ela me disse, como sempre, que eu estava louca, muito zangada, e mais uma vez, por muito tempo, me convenceu de que era minha imaginação. Mas as coisas estavam prestes a piorar. Estavam prestes a me mostrar que eram muito mais reais do que eu queria acreditar. Uma madrugada fiquei acordada até tarde, terminando uma tarefa da escola. Estava muito concentrada na sala, quando pelo canto do olho, vi uma figura de branco passando pelo corredor em frente aos quartos. Ao olhar para o reflexo na tela escura do meu computador de mesa, pude vê-la bem. Notei que sua camisola parecia muito antiga, tinha o cabelo extremamente curto, loiro, e era uma pessoa branca. No reflexo, havia atravessar o limiar da sala até onde eu estava. Quando me viu, sorriu como se estivesse me achado, e eu não conseguia acreditar que o que estava vendo era real, até que ela se aproximou muito de mim. Se colocou atrás e senti sua respiração. Apertei os lábios para não gritar, mas Dara, que dormia perto de mim, acordou e começou a latir para ela como nunca tinha visto antes. Eu disse para ela se calar, que iria acordar todos, e peguei minhas coisas e me virei para a mulher, indo apressada para o meu quarto. Me deitei e abracei Dara, nos cobrindo com o cobertor, mas algo nos seguia de perto. Senti que alguém se sentou na cama, na altura dos meus pés. Apertei os olhos. Dara rosnava e se revirava tentando sair, mas eu a abracei e cobri sua boca com medo de que algo acontecesse com ela. Pedia baixinho que por favor ela ficasse comigo. Ficamos debaixo do cobertor até que eu adormeci. A partir daquela noite comecei a sentir todas as madrugadas como alguém chegava e se sentava. Sempre ficava por um longo tempo ali, e eu não ousava me mover, com medo do que poderia acontecer se descobrisse que eu estava acordada.
Permanecia sempre imóvel, sempre rezando, abraçando minha cadela que parecia dormir melhor quando a cobria comigo. Lembro muito bem daquela tarde em que adormeci ao chegar da escola, cada vez mais cansada pelo pouco que dormia durante as noites. Em um momento em que acordei, naquele ponto em que você não está nem dormindo nem acordado, ouvi claramente uma voz, extremamente clara. Ela me dizia para não ter medo, que estavam cuidando de mim, que cobrisse os espelhos e não tivesse medo. Senti uma mão gelada acariciar minha bochecha. Senti claramente os dedos. Senti como o polegar se movia de um lado para o outro. Quando me soltou, abri os olhos de repente, pois a sensação de frio me fez despertar. Ao reagir, a primeira coisa que vi foi a televisão ligada. Estava passando as notícias. Era 27 de outubro. Eles mencionaram a data, e isso me fez lembrar que era o aniversário de um tio que havia falecido 2 anos antes. Eu tinha adotado o hábito de acender uma vela para ele a cada 27 de outubro, então fui à cozinha para procurá-la e acendê-la. Quando a encontrei, acendi e voltei para o meu quarto, tentando lembrar em que momento havia ligado a televisão. Mas ao entrar no quarto, lembrei daquelas palavras e de uma frase em particular. Ela girava na minha cabeça. Cubra os espelhos. Meu espelho estava apontado diretamente para nossas camas. Foi ali que a vi pela primeira vez. Desde aquele momento, comecei a cobrir o espelho todas as noites antes de dormir. A partir de então, Dara e eu pudemos descansar tranquilamente. Digamos que comecei a desfrutar de um período de normalidade, mas nem todos em casa tiveram a mesma sorte. Uma manhã, meu pai nos contou sobre um sonho extremamente estranho que ele teve. Ele disse que no sonho, estávamos todos assistindo televisão juntos, quando começamos a ouvir batidas fortes que vinham da porta do porão. Quando foi ver quem era, viu através do vidro da porta uma mulher de branco tentando abri-la, tentando entrar. Quando viu que ela finalmente estava girando a maçaneta, ele a segurou com ambas as mãos e perguntou quem ela era, o que ela queria e por que queria entrar em nossa casa. A mulher riu, respondeu que a casa era dela e começou a empurrar a porta com tanta força que quase o venceu, por mais que ele estivesse usando todo o seu peso e força para impedir que ela entrasse. Quando estava prestes a entrar, meu pai acordou. Perguntei como era o cabelo daquela mulher, se ele tinha conseguido ver. Curto, ele disse. Loiro e a camisola dela era muito branca, parecia até que sua mãe tinha lavado. Por alguma razão, minha mãe o interrompeu, exigindo que ele parasse de alimentar minhas superstições. Ela dizia que isso nos acontecia por estarmos afastados de Deus, que deveríamos começar a rezar de vez em quando e acompanhá-la à missa aos domingos, ou minhas tias da congregação. Ela estava realmente irritada, mas os pesadelos do meu pai se tornaram recorrentes, até que, sem dizer nada a eles, entrei no quarto deles uma noite e cobri o espelho antes que fossem dormir. Naquela noite ele não teve aquele terrível sonho, e desde então, também cobre o espelho religiosamente todas as noites antes de dormir. Depois disso, começamos a viver ali de maneira um pouco mais tranquila, mas, novamente, houve um período de relativa calma, até que um dia, quando minha mãe e eu estávamos no mercado, ela encontrou uma vizinha, que parecia conhecê-la há muito tempo, e começaram a conversar. Eu estava morrendo de tédio ao lado delas, até que uma parte da conversa chamou minha atenção e me gelou até os cabelos. A mulher disse, surpresa, à minha mãe que tinha ouvido que estávamos morando onde aquela mulher vivia. Minha mãe respondeu que eram bobagens que as pessoas diziam, aquelas que não tinham nada mais importante para fazer, que, na verdade, nada acontecia lá. A senhora respondeu algo como: bem, não sei. Eu também não acreditava nessas histórias, mas o que posso te dizer é que aquela mulher era má. Uma verdadeira caninana. Todos nós tínhamos medo dela porque ela era louca. Como era essa mulher fisicamente? Eu me meti no meio e perguntei:
Você já a viu, não é? Será que vocês nunca se perguntaram por que aquele lugar não tem janelas? Todos os vizinhos a viam em suas vigílias. Víamos todas as coisas horríveis que ela fazia quando estava viva. Não tenho dedos para contar quantas vezes falamos isso ao seu marido e ele negava tudo. Tanto que acabou fechando todas as janelas para que ninguém a visse. O que víamos ela fazer eu não me atrevo a te contar, mas vou te dizer como ela era. Muito branca, alta, tinha cabelo curtinho como de homem e só pintava de loiro. Se você viu a mulher que alugou a casa para seus pais, vai achá-la familiar, porque quem lhes alugou é sua filha. Aquela mulher era tão má que até seus filhos a temiam, de uma forma tão terrível que acabaram deixando-a sozinha. E assim ela passou seus últimos dias, sozinha naquela casa onde vocês agora vivem. Dizem que durante seus últimos dias, se ouvia ela andando de um lado para o outro da casa, e depois que ela morreu, ainda continuaram ouvindo. Minha pele se arrepiou. Era ela. Era a mulher que eu tinha visto, e não só porque a descrição coincidia, mas porque eu sabia. De alguma forma eu sabia, tinha certeza de que era ela, a dona da casa. Meses depois, meu pai resolveu entregar a casa, e nos mudamos para uma casa normal, dessa vez com janelas. Até minha mãe, que não via nada, ficava incomodada com a umidade e o frio daquele lugar. Bem, isso foi o que pensamos até então, que ela não via nada, que ela não tinha essa sensibilidade. Anos depois, um dia em que ela veio me visitar, eu estava ouvindo algumas histórias de outro canal, e ao ouvir, minha mãe me contou que ela também viveu algo estranho naquele lugar. Ela contou que um dia estava sozinha em casa com a Dara, fazendo a limpeza como sempre, quando de repente Dara começou a latir para o espelho que dava para a porta, furiosa, como quando alguém de fora tenta entrar. Ela não parava de latir e rosnar para o espelho. Minha mãe tentava acalmá-la, mas ela não dava ouvidos, e do nada, como começou a latir, parou de repente. De repente, algum tempo depois, bateram na porta. Minha mãe foi abrir. Era uma vizinha que veio dizer que uma conhecida de ambas havia falecido. Minha mãe pensou então que era para ela quem Dara estava latindo, que talvez ela tivesse ido se despedir. Não sabemos o que foi, não sabemos o quanto é real o que vivemos, mas até hoje, todas as noites antes de dormir, tenho o hábito de cobrir os espelhos. Meu pai também.